12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Mais de 168 milhões de crianças em todo o mundo são vítimas de algum tipo de exploração para ganhos financeiros. E aqui no Brasil foi lançada hoje em Brasília a campanha 100 milhões por 100 milhões, que tem a intenção de incentivar 100 milhões de pessoas a lutarem pelos direitos de 100 milhões de crianças nessas situações. Os números são alarmantes. São crianças no trabalho infantil tratadas de forma desumana. A exploração ocorre em vários lugares do mundo. Na Ásia e no Pacífico, elas somam 78 milhões. Na África subsaariana, são 59 milhões. Na América Latina e Caribe, 13 milhões. E mais de 9 milhões no Oriente Médio e Norte da África. No Brasil, a situação de trabalho infantil não é muito diferente. São 2 milhões e 600 mil crianças, segundo dados da Abrinq. 85% delas de 5 a 9 anos trabalham em atividades agrícolas. Desde 2013, o país vem registrando aumentos nos casos de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Cerca de 60% delas vivem na área rural das regiões Norte e Nordeste. Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes é explorada de forma indiscriminada. Semáforos e lixões estão entre os locais de exploração de menores. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho criticou propostas em tramitação no Congresso que tentam reduzir de 16 para 14 anos a idade mínima para que adolescentes possam trabalhar. Certamente, reduzir de 16 anos para 14 anos a idade para o trabalho não é a solução para o trabalho infantil. É, mais uma vez, dizer que o Estado, não conseguindo cumprir o seu papel de proporcionar uma educação e de proporcionar uma vida digna para as famílias, vai, entre aspas, entre todas as aspas, resolver o problema dessa forma, empurrando as crianças de forma institucionalizada para o trabalho infantil. E a gente conversa agora, na verdade, a gente conversa assim com a socióloga Denise Cesário. Ela é especialista em gestão de projetos sociais e direitos da criança e do adolescente e é também a gerente executiva da Fundação Abrinq. Denise, muito obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite. Boa noite, eu Boa que noite. agradeço. Denise, por que a gente ainda tem essa dificuldade tão grande na erradicação da exploração de mão de obra infantil? Bom, a situação do Brasil hoje, esse número que traz a PNAD de 2015, de um pouco mais de 2 milhões e 600 mil crianças no trabalho infantil, dentre as formas de trabalho que nós temos hoje, a maior parte ela se concentra no que é chamado de piores formas do trabalho infantil. O que isso significa? Significa que nós estamos falando, de forma geral, ou de atividades que ocorrem no processo de terceirização ou quarteirização de serviços, ou em atividades ilícitas, ou ainda em atividades ilegais, né? Então, significa que o enfrentamento destas formas de trabalho infantil são muito mais difíceis do que nós tivemos no passado, quando a mão de obra de crianças e adolescentes estava dentro da cadeia produtiva formal, ou seja, as crianças e os adolescentes trabalhavam diretamente para as empresas, né? Coisa que hoje não ocorre. Então, este processo de enfrentamento ele é muito mais complexo e é necessário aqui a união de esforços entre distintos setores, distintas instituições, para que a gente consiga fazer um combate mais efetivo. E a gente tem também um dado que chama a atenção, Denise, de que a maior concentração dessas crianças nessas situações de exploração estão nas regiões Norte e Nordeste, que são também, não por coincidência, as regiões onde a gente tem, de maneira geral, os índices mais baixos no desenvolvimento social. Quando a gente olha para a questão do trabalho infantil, por exemplo, então nós podemos observar que há alguma distinção, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar para o trabalho informal urbano, nós vamos ter aqui uma grande concentração na porção sudeste, por exemplo. Se a gente olha para o trabalho na agricultura, nós vamos observar uma presença
muito forte na porção sul do país, né? E também temos grande concentração de trabalho infantil na porção nordeste do país. Então, o que a gente pode observar é que este número de 2.600.000, ele traz, é um pouquinho mais de 2.600.000, ele traz algumas questões que nós precisamos observar, né? Então, há 3 anos que, quando da publicação da PNAD, nós temos observado um crescimento do trabalho infantil em faixas etárias de menor idade. Ou seja, esta última PNAD, ela traz um dado de crescimento na faixa etária de 5 a 9 anos de trabalho na agricultura. E crescimento esse que a gente pode observar, especialmente na porção sul do país. Então, algumas análises a gente precisa fazer, né? O Brasil, ele entrou na crise econômica, né? E esta crise econômica vai acirrando o trabalho infantil em faixas etárias menores. Então, pela terceira vez a gente observa este crescimento nesta faixa, nas faixas mais baixas, nas faixas etárias mais baixas. Okay. E observando que a porção sul do país é uma porção que nós também temos aqui um aspecto cultural, onde nós temos a participação de famílias italianas, de famílias alemãs, né, que são produtoras. E ainda temos, nesta região, também uma produção maciça, fumageira. Então, neste aspecto, nós devemos nos preocupar, porque o PIB brasileiro, este ano, ele sofreu um crescimento em função da produção agrícola, né? E aí a gente tem nessa participação também a atuação de crianças colaborando para a geração de riqueza no Brasil. Denise, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente. Parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Fundação Abrinq na defesa dessas crianças no Brasil. Um abraço, bom trabalho para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, Denise.